hora que você quiser começar. Bora lá, Ellen, que eu sou Então convidada. vamos. Oi, pessoal. Sejam muito Boa bem-vindos. Boa noite. noite. Bom, vou começar aqui a apresentação, tá? Eu me chamo Ellen. Eu tenho três lindos filhos, Lorena, Davi e Samuel. Samuel foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade e a live de hoje vai tratar sobre educação inclusiva. E eu quero apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa que entrou na minha vida Entrou na em minha vida em 2018 2018. e foi professora do Samuel no no segundo ano. Hoje ele está no quarto. O Samuel está com 10 aninhos. E na época eu morava em São Bernardo do Campo, hoje eu moro em São José dos Campos. Então eu quero apresentar para vocês a Aline. É uma honra estar aqui com você. E eu gostaria que você falasse um Nossa, eu pouco não da tô sua. escutando bem. Não? Pode falar mais alto. Ah, tá. E eu gostaria de apresentar a Aline, gostaria que ela falasse um pouco da experiência, de tudo que ela tem feito nesse mundo da inclusão, que foi um anjo quando eu estava na. Ah, e sem falar que é a escola municipal, meu filho estudou, né? Então é muito importante dar essa ênfase, que essa inclusão foi feita na escola municipal. Isso. Bom, como a Ellen disse, eu fui professora de Samuel. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou professora já há muito tempo aí, 20 anos de estrada. Eu praticamente minha vida toda de magistério foi no ensino fundamental, né? Eu iniciei na educação infantil, mas assim, bem lá no início. E desde o início eu sabia que o que eu queria era. Peraí, que meu microfone está dando. Era o ensino fundamental. E eu estou aí nessa jornada. Fiz magistério, não fiz pedagogia, muitas pessoas se surpreendem. Eu fiz letras. Estou falando que o som está Muito muito baixo. baixo. Peraí que eu vou trocar o fone. Eu acho que é o meu fone. Legal, pessoal. Estão me O ouvindo? som? O som tá legal? Para mim Isso. tá ótimo. Vou até abaixar aqui, que fica Então, alto. estão conseguindo me ouvir? Aqui tá ótimo. O som tá bom. Só um minuto. Tá me ouvindo agora? Melhorou o som? Ficou muito bom. Melhorou? Uhum, Ficou. Era ficou o meu bom. fone. Ah, Vamos lá. E aí eu fiz letras e o ano passado fiz uma especialização em educação especial, deficiência física e motora. Mas já venho há muito tempo estudando, pesquisando, participando de diversas formações na área da educação especial, né? Que eu descobri que é realmente aí que é o meu, como o pessoal fala para mim, é o meu propósito, a minha a missão, eu ouço missão. muito isso. Ouço muito. E, E e olha que amo missão, muito hein, isso. professora? Que missão, Que hein? missão. Que missão mesmo. É uma missão, assim, difícil, mas extremamente gratificante, né? Vale muito a pena. Dá trabalho, não é fácil, não estou falando que é fácil, mas o retorno é maravilhoso. Visto o Samuel, né? É um exemplo. E o Samuel foi meu aluno no segundo ano do ensino fundamental. Ele ficou comigo apenas 6 meses, né, Ellen? Que depois Foi. você voltou, foi para São Já José. voltei para São José, é Mas verdade. foram 6 meses muito intensos e de muita aprendizagem, né? Ele me marcou. Eu acho que todos os alunos marcam, mas alguns, assim, deixam uma marca bem forte. O Samuel foi um grande aprendizado para mim. Poxa, que bacana. Bom, eu vou passar aqui, que a gente tem algumas perguntas, né? A gente elaborou, e se as pessoas tiverem interesse de fazer alguma pergunta para a professora Aline, fica à vontade.
Eu vou estar marcando aqui certinho as perguntas. Professora, a primeira pergunta que eu queria fazer é, nesse tempo de quarentena, né? Eu sinto, não só eu como outras pessoas, a dificuldade de estar lidando com atividades na quarentena, manter uma rotina de atividades, né? Tá sendo bem desafiador essa parte, porque ninguém nos instruiu, né? Só assim, na verdade, leva o material e vai embora. Vai para casa, faz a lição. Então, o que poderia estar ajudando a gente nessa situação aí, da questão da quarentena? Bom, essa é uma pergunta que a gente ouve muito e a gente também se faz muito, né? Porque pegou absolutamente todo mundo de surpresa. Os pais, a escola, o sistema, os professores. Então, assim, foi um impacto social e emocional muito grande para todo mundo. O que, na questão, assim, do autismo, né? Que a gente está falando mais, assim, de autismo, mas eu acho que em todas, não, com todas as deficiências, transtornos e alunos, né? O que eu sempre oriento os pais dos meus alunos, a questão de manter uma rotina, de ter uma rotina estruturada. Então, assim, um dia levanta e levanta às 10 e faz lição. No outro dia levanta, brinca, e aí quando é 5 horas da tarde vai fazer as atividades, né? E isso é bem complicado, principalmente para uma criança com autismo que precisa estar organizada, precisa de uma rotina estruturada. Uma das grandes questões do autismo é a criança, a pessoa, TEA, ter essa rotina, independente de ser ou não quarentena. Então, assim, a primeira orientação, uma rotina, de acordo com a sua organização em casa, de como é a sua rotina da sua casa. Cada casa vai ter a sua rotina, né? Por exemplo, muitas escolas, principalmente as redes públicas, as aulas não são ao vivo, elas são Isso. remota, né? No caso aqui da gente, a aula é postada e a criança entra e faz a hora que ela quer que a aula fica disponível. No seu caso, pelo que você falou, vocês recebem umas atividades impressas para Isso. fazer. Então, assim, sentar com a criança, organizar essa rotina, procurar fazer uma rotina que você consiga manter na maioria dos dias, né? Então, assim, se a mãe trabalha, ver o horário de trabalho e montar com a criança essa rotina fora desse horário para não se perder. E isso, eu volto a dizer, não é só com o autista, com criança com TEA, é com qualquer criança, né? A gente tem percebido muito essa questão da falta de rotina. Verdade. É difícil Outras mesmo. questões, muito, muito. Né? A gente recebe É um desafio atividade, grande. tipo, e mesmo porque a gente também fica fora da rotina, né? Então, assim, ação, olha, né? A Uhum. outra questão de organização. A criança com TEA, ela tem uma facilidade muito grande de se desorganizar quando as coisas mudam. Então, uma dica. Estruturou a sua rotina de horário, vai lá e faz uma rotina visual para a criança, né? Eu vi que alguém fez a imagem, então primeiro você vai tomar o café da manhã, aí você vai brincar, almoçar, depois nós vamos fazer atividade de tal a tal hora, combina. Uma criança, se a criança tiver condições, tiver idade, o ideal é que ela produza essa rotina junto com a família, e seja um momento, assim, de produção em família, né, para que ela faça parte disso. Já que a gente está vivendo um momento completamente diferente, é importante que a criança faça parte dessa construção. Outro ponto muitíssimo importante, proporcionar um ambiente de estudo, né? Então, assim, a criança com TEA, ela é muito visual. Tanto que na Sim. escola a gente faz muitas coisas visuais com ela, né? Então, o que é o ideal? Você, se tiver como,
ter aquelas mesinhas infantis pequenas, que vai se tornar a mesa da hora da escola, a mesa da hora da atividade, né? Ou um cantinho na casa, não sei, aí cada um estabelece de acordo com as suas possibilidades, mas que aquele espaço ele seja delimitado para ser da escola. Então, você pode colocar ali os materiais escolares, o nome da criança, se ela ainda está sendo trabalhada com o nome, representar no espaço escolar. Outra coisa que parece que não, mas faz muita diferença, faz a criança entender que ela está no horário da aula, é ela usar o uniforme. Então, agora é o horário da sua aula. A gente vai pôr o uniforme, porque a mamãe, o papai, a titia, nós vamos sentar e nós vamos fazer atividade, tá bom? Então, põe lá a camiseta do uniforme, a blusa, por quê? Ela vai entender que aquele momento é hora de fazer atividade. E isso ajuda muito. E assim, a gente fala, mas dá a impressão que é assim. Não é, gente, é uma construção. Tudo que quando a gente conversa sobre criança, seja ela com ou não deficiência, é tudo construído. Então, não é que amanhã você vai acordar, vai colocar o espaço, vai montar o espaço, vai representar a escola, vai colocar o uniforme e ela vai entender que aquilo ali que é a hora da aula. Alguns pode ser que sim, outros pode ser que não. Então, tem que ter paciência, né? Para ir construindo isso dia a dia. É isso, nessa questão da quarentena, né? Eu achei E ótima calma, dica. eu sempre falo, Colocar uniforme calma. é algo muito interessante, porque realmente Então é é simples, difícil, né? né? É difícil a gente virar essa chavinha e falar, ó, parou a brincadeira, vamos fazer lição. Ele não vai Exatamente. rendendo, E né? sempre tudo assim, no mesmo horário. Outra dica, se a criança costuma levar lanche para a escola, arruma a lancheira dela, põe um lanchinho, põe lá do lado, olha, você vai fazer essa e essa atividade, mostra. Vamos supor lá que ela vai fazer uma atividade com alfabeto e uma escrita de palavras. Você vai fazer essa, depois dessa, você vai tomar o seu lanchinho, o lanche da escola, entendeu? E aí, isso vai reconstruindo nela que a casa também é um lugar de aprender, porque ela não tem isso, né? A representação para criança com autismo ela é muito importante. Então, assim, se a gente não tem outras estratégias, outras saídas, haveriam outras, mas depende de outras questões. Essas que são as que a família pode fazer e que são simples. Legal, legal mesmo, professora. Eu queria só, então, incrementar, assim, não saindo do foco dessa pergunta, na questão da criança ver a mãe, não ter aquele respeito de sentar e ter a rotina com a mãe. Parece que com a gente eles têm um jogo de cintura, qual eles não têm muita autoridade assim na hora de impor a lição, né? Tipo, é minha mãe, tá de boa, tá É porque tranquilo. são figuras É muito diferentes. O complicado professor, eles terem esse respeito. ele tem uma representação para a criança. Quando ela vê o professor, ela, opa, escola, né? A mãe é a mãe. Então, assim, seria muito bom, eu não sei, depende muito de muita coisa, né, o que eu vou falar, e muito de cada professor. Conversar com o professor, talvez assim, para ele entrar em contato, fazer um vídeo para essas, nem que seja só para essa criança. Então, assim, olha, agora é a hora da atividade, a gente vai fazer atividade, você vai fazer tal e tal atividade. Vamos lá? Coisa simples. Para nós, essa questão da quarentena, do ensino à distância, do ensino remoto, gente, ele é muito complicado. A gente também teve que superar muitas barreiras. Com a gente mesmo, por exemplo, a questão do vídeo, né? Não é uma coisa que a gente tem hábito. Mas, no caso da criança com deficiência, da criança com autismo, ou de uma criança que apresenta uma dificuldade de aprendizagem, na verdade, eu acho que para toda criança, né? Eu acredito nisso. Essa questão de fazer o vídeo e de colocar lá ajuda muito a criança a entender que é o momento da aula.
né? Então, assim, o que eu sugiro é um direito do professor, fazer ou não. É uma opção do professor, né? Pelo menos nós, de escola pública, as escolas particulares, cada uma está tendo um procedimento, muitas estão tendo aula ao vivo. Mas no nosso caso, eu acho que não custa conversar com o professor, né? E dizer, olha, eu estou tendo essa dificuldade, porque muitas vezes a gente também não sabe a dificuldade que a família tem. Essa ideia surgiu da dificuldade da minha aluna em entender que aquele momento era o momento da aula. E aí, quando ela ia fazer a aula, a mãe, ela falava o meu nome. E a mãe me disse, e aí eu falei, então eu represento a escola. Opa, vamos trabalhar isso. Olha, E aí eu legal. comecei a fazer vídeos para ela, e pelo menos tem sido tranquilo, e ela se mostra muito concentrada nos vídeos. Isso é muito importante. Também é muito interessante, principalmente, não só para mim, mas eu acredito para vários pais, né? Em questão do autismo na escola, com relação às frustrações, né? Eu percebo, eu falo, então, na questão do Samuel. O Samuel, ele tem uma resistência, uma rigidez muito grande, de muitas vezes não querer aprender para não se frustrar por ele não saber ou ele não conseguir. E aí vem as frustrações inúmeras, e isso me preocupa muito no âmbito escolar, como que o profissional, o educador, ele está sabendo lidar com essas frustrações, né? Eu acho que muitos pais passam por isso, fica com esse receio. Como saber lidar com as crises no âmbito escolar, né? Eu lembro muito, a Eli também lembra desse comportamento do Samuel, dele se negar a fazer porque ele tinha medo de não fazer direito, né? Então, assim, essa questão, ela é muito, muito ampla e é muito difícil para a escola também, Oi, tá porque travando. Ai, meu Deus, será que é a minha internet? Acho que não. Não tem problema, Seu ela vídeo vai está com atraso, travando, às vezes professora. acontece. Às vezes acontece. Vamos lá. Tá me ouvindo agora? Oi, tá travando. Ó, eu tô te ouvindo, eu vou continuar. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, quando trava, não, não, eu perco o seu Ô, Ellen, contato. às vezes dá delay no seu, não tem problema, tá? Ah, Depois ele vai com atraso. tá Aí bom. isso acontece. É questão de internet mesmo, Ah, certo. Entendi. tá bom? Então, o autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento. E a maior questão dele, a maior característica é o comportamento, né, do autista. Os comportamentos socialmente inadequados. E isso ocorre na escola também, mesmo porque ele está chegando, é um espaço novo, ele não conhece a professora não conhece ele. Então, isso gera uma insegurança, não só para a família, né, da criança, não só para a criança, mas para nós também. Porque, como eu sempre digo, cada criança é uma criança, independente ou não dela ter transtorno, né? Então, como que a escola lida? A escola precisa lidar de acordo com cada criança. E aí eu volto no que eu disse, né, no que eu sempre digo, é a questão da observação. O professor precisa observar essa criança e entender por que a criança ela tem esses comportamentos inapropriados, né? Que a maior característica de boa parte dos autistas são os comportamentos inapropriados. E o autismo, como tem até uma frase, né? Autismo não tem cara. Por exemplo, o Samuel. Quem olha para o Samuel e para muitos outros jamais imagina. Alguns têm né, algumas comorbidades, algumas estereotipias bem claras, mas alguns não. Quem olha para ele jamais imagina, né, que ele vai ter. E aí o que acontece? Por que desses comportamentos? Eu preciso entender o porquê desse comportamento. E muitas vezes é uma forma de comunicação. Ele quer dizer algo. Uhum. E a criança com autismo, ela tem uma facilidade em se desorganizar,
né? Em perder o controle. E o Samuel tinha uma questão que eu achava bárbara, que ele percebia isso. E aí, o que ele dizia? Pro, me dá um abraço? Ele pedia um abraço. Por quê? Que quando ele pedia esse abraço, é que ele ia se desorganizar. E aí, interessante que ele pedia o abraço e tinha abraços que eram mais demorados, e ele abraçava mais forte, e tinha abraços que eram segundos. E aí passava. Só que como que eu soube disso? Porque eu tive uma conversa com você antes de iniciar, não sei se você lembra. E você me falou dessa questão do abraço. Então eu já entendi isso. E aí a gente foi prosseguindo com ele. E o que eu observava? Que os momentos que ele se desorganizava, isso é preciso observar. E por quê? O momento que o Samuel se desorganizava todos os dias, a hora da entrada. Então ele entrava, aquele barulho incomodava muito ele. Na época, né, a gente nem tinha essa ideia de abafador de som. Hoje tem os abafadores que ajudam muito os autistas. Nossa, aquilo foi assim uma descoberta bárbara. Nossa, e aí, a gente não tinha, foi, né? Ele usa, que eu já vi você postando foto. Por conta da série do Atípico. Que o rapazinho usa, e aí na hora eu falei, fantástico, eu vou fazer o teste, deu tranquilo para ele. Deu super certo, né? Super certo. Por quê? O cérebro do autista, todos os estímulos que nós temos, visuais, sonoros, o do autista é como se fosse assim, um bombardeio de estímulo. No caso do Samuel, era o sonoro. Então aquele barulho de hora da entrada da escola fazia, imagina o cérebro dele, a cabeça dele, aquele barulhão. E aí aquilo incomodava. Então o Samuel, praticamente todos os dias, ele entrava na escola e ele corria lá para o fundo, para um cantinho. E aí eu fui, aí o pessoal, a primeira coisa que acontecia? E um monte de gente para ajudar, para tirar ele de lá, porque ele não estava no lugar que ele precisaria estar, que era no meio das outras crianças. As pessoas iam. E aí o que eu comecei a observar? Que muita gente, ia eu, e a inspetora, né, porque a gente tem essa questão do cuidar. Às vezes ia outro aluno, ia lá e começava, vamos, Samuel, vamos. Não, isso só piora. E isso, gente, não é só com o Samuel. Isso é com qualquer criança, principalmente o autista. Porque eu ouço na minha mente uma pessoa falando, vamos. O autista, ele ouve como se fosse centenas, dezenas, vamos. E isso, quanto mais estímulo ele tiver, mais desorganizado ele vai ficar. Então, o que eu comecei a fazer? Gente, pode deixar que eu lido. Olha a sala para mim, que eu vou cuidar aqui. E aí eu abaixava, sempre fazer o contato visual. Se ele não faz, o Samuel faz. Mas se o autista não faz, se a criança não faz, é muito importante que você... Não sei se vocês viram uma foto que rolou aí nas redes sociais do diretor que deitou no chão para estabelecer contato visual com a criança autista. Abaixa, com cuidado, levanta a cabecinha dele para ele estabelecer esse contato. Esses comportamentos socialmente aceitos, como contato visual, eles precisam ser ensinados para as crianças com autismo, né? Ele não tem, devido ao transtorno, ele não desenvolve isso como nós. Para nós é natural, não é? E aí a gente peca muito de achar que para criança, ou para criança com autismo, todo comportamento também é natural. E aí a gente deixa de ensinar muitos comportamentos e procedimentos, né? Então, o que eu fazia? Eu abaixava, ele ficava encolhido, lá no cantinho, perto da hora de brincar de uma horta, imagina, bem longe da sala. Ele entrava e saía igual um tiro. Aí eu abaixava, baixo, Samuel, vamos para a sala, que não é lugar. Vamos lá fazer atividade, olha. Aí eu sempre tinha vários recursos de negociação com o Samuel. Ele gosta de desenhar, ele gosta de gibi, na época, né, não sei se ainda gosta, se ainda ele tem. Desenhar eu sei que sim. Negociava muito com ele, e aí ele ia para a sala. Esse foi o primeiro ponto. E isso, gente, não era em 5 minutos, em 10. Demorava, né? E eu tinha apoio dos inspetores. Então, o primeiro ponto, tirar um monte de gente de cima da criança. É a pessoa que ele tem como referência na escola. Se é o professor, é o professor. Se é estagiária, é estagiária. Se é auxiliar, o auxiliar.
é a pessoa que ele tem como referência, né? E aí, assim, a criança, ela não é só minha, da Aline, ela é da sala inteira, da escola inteira. Então, todo mundo, isso precisa ter um alinhamento na escola, né? Que, por exemplo, o tempo que eu ficava com o Samuel, a inspetora estava lá com a sala. Eu lembro que na época do Samuel, eu fui ter auxiliar bem depois, quase quando ele estava para sair, não sei se você lembra. Eu fiquei um Foi a tempão. Eliane um tempinho com ele, e A depois Eliane ele foi ficou um dele bom no primeiro tempo sem. ano, Ele ficou um isso. bom Aí tempo quando ele foi sem. comigo, ficou um bom tempo, aí vem o Júnior, né? Foi. Então, e aí eu tinha esse auxílio da escola. Então, é muito importante que haja esse alinhamento. E se a escola não tem, o professor precisa conversar, chamar a direção e falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu vou proceder assim, assim, e eu preciso que neste momento um inspetor fique com a minha sala, ou um professor que esteja substituindo, né, um outro profissional que possa ficar com a minha turma. Né? Por quê, gente? Isso são comportamentos ensinados. A criança, ela não vai fazer isso o ano inteiro se você ensinar, se você mostrar para ela que não é assim. Alguns vai demorar muito tempo, outros vai ser mais rápido. O Samuel, por exemplo, eu consigo contar, assim, foram poucas vezes que ele entrava na escola e ia direto para a sala tranquilamente. Depois que ele entendeu que ele não podia mais descer porque ele ficava lá sozinho, ninguém achava ele, a gente tinha que ir para outra aula e ele ia perder a aula, todos os argumentos possíveis. E muitas vezes a gente, professor, precisa respirar fundo, tá? Nós somos humanos, nós temos as nossas limitações, nós temos dias bons e dias ruins. Então, chega uma hora, dependendo da situação, para, respira, pede, se você não conseguir reverter a situação, pede para alguém ficar com ele, até que você consiga. Eu não tive essa situação com o Samuel, mas é muito passível de acontecer, dependendo do nível do autismo, né, do grau e de como a criança se comporta. Passou o tempo, o Samuel entrava correndo e parava, nossa sala era no cantinho, ele parava no corredor. E aí, de novo, Samuel, ali, só eu tirava ele. Então, as crianças, às vezes, iam para cima dele, para ajudar ele, para convencer, porque ele era muito querido na sala. Né? As crianças conseguiam compreender todo o comportamento dele. Uma coisa muito importante, os colegas de sala precisam saber, né? E os pais também. Então, assim, quando eu recebo um aluno com deficiência, eu falo na reunião. Eu falo claramente, olha, a gente tem um aluno com tal deficiência, provavelmente vai ter comportamento assim, assim, dou uma exemplificada no comportamento, e as crianças vão ser informadas, as crianças vão ser orientadas, então tenham calma que tudo vai caminhar bem. E aí o Samuel entrava no corredor, às vezes as crianças iam para acolher ele, e aí, como... Por quê? Quando as crianças quando teve a primeira vez, eu já conversei com a sala. Tá Eu falei, bem. pode deixar que a... Agora voltou. Pode deixar que a Ela tá cortando. Tá. E a mensagem tá travada. Eu não sei se você consegue eu não sei como destrava as mensagens. Aqui para mim tá indo, ó. Tá indo bem. Tá indo? Nossa. Tá tudo travado. Não sai de uma Eu mensagem. acho que é a sua internet. Ah, entendi. Então, entendeu? Mas não tem problema. Eu vou lendo aqui qualquer coisa. Isso, porque para mim não aparece. Tá bom. Deixa eu... E agora, estão ouvindo bem, gente? Então, vamos lá. E aí, eu conversei com as crianças, né? Deixa que a Pro resolve. Então, o que acontecia? Ele chegava, eu estava entrando não é o Samuel. Aí eu falava, pode deixar. Eles deixavam e eu fazia todo aquele acolhimento e colocava e levava ele para a sala. Então, é muito importante que a escola tenha esse alinhamento, né? Os colegas de sala saibam o que está acontecendo
e entendam que aquele comportamento não é porque a criança é mal educada, agressiva, entre outros, mas o comportamento, ele quer comunicar alguma coisa, ele quer dizer alguma coisa. E o professor precisa perceber isso. E isso leva um tempo de observação, e de Muita conhecer o conversa. aluno. Eu Muita lembro que conversa. você sempre estava assim, aberta para conversa. Então, assim, a gente tinha uma boa comunicação. E isso fazia toda a diferença, porque eu sentia segurança no seu trabalho, porque sabia que a hora que você quisesse ou tivesse alguma dúvida, você ia me chamar, e então você me trazia muita segurança na questão do Samuel na escola. Porque muitas coisas, assim, em outros anos não aconteciam e ficava encoberto e eu nunca soube. Mas você sempre foi tão transparente, então tudo que eu sabia o que estava acontecendo era ali transparente, era uma comunicação muito boa entre a gente, e isso fez uma diferença muito grande. Faz. Essa comunicação entre escola e família, ela é extremamente importante, entre professor e família. Eu sempre falo que o professor e a família, eles estão indo para o mesmo alvo, que é o processo de aprendizagem e convívio da criança. Então, eles precisam se alinhar e falar ter a mesma linha, né? Então, por exemplo, vamos supor que na escola eu converse e tenha certas atitudes. Se em casa você fizer completamente diferente, ele vai ficar mais confuso ainda, ele não vai entender qual caminho ele precisa tomar, né? Então, é muito importante que os dois falem a mesma língua. No entanto, muitas vezes, tem casos dos pais não aceitarem, né? Primeiro ano, às vezes, que é muito comum as crianças serem diagnosticadas em torno de 6 anos, quando está entrando no primeiro ano. E aí, aquilo é uma novidade para todo mundo. O autismo, para a escola, ele ainda é uma novidade. Porque, não só para a escola, né? Eu acredito que para todos, pelo que eu tenho estudado, ele tem muitas peculiaridades, né? Sim. Então, é muito importante que a família entenda a escola, que também é uma novidade para a escola, que é um aluno que a escola vai ter que conseguir gerenciar muitas coisas, mas também é importante que a escola entenda a família, né? E a figura mais próxima da família é o professor. Então, eu sempre tive, eu acredito que a relação professor-aluno faz extrema diferença no processo de qualquer criança, por isso que eu chamo mesmo. Eu acho que eu te chamei muitas vezes. Chamou A gente algumas conversava vezes. bastante. O Samuel estava passando um processo muito difícil, Tava, lembra, professora? eu lembro. Ele teve Troca de muitas medicação, muitas crises, e aí queriam troca de medicação, então assim, foi bem desafiador esse semestre. Eu queria reduzir a carga horária dele, eu não deixei, né? Foi, porque nossa, eu como mãe tava sofrendo mais do que toda aquela situação, nossa, foi bem angustiante, foi um processo bem complicado. Foi. A gente conversava bastante, né? E eu lembro que ele estava no primeiro ano com horário reduzido. Foi. E aí, quando ele foi para o segundo, eu lembro que foi um teste para saber se ele ia ficar o horário todo. E aí, ele ficou muito bem. Aí teve essa troca de medicação no meio do caminho, que deu uma desorganizada muito, assim, muito severa, né? Eu lembro que ele tinha muitas crises. E aí a Ellen falou, eu vou reduzir. E se a gente reduzir o horário? Eu falei, não. Se me falasse para ficar lá 4 horas, eu ficaria, não tinha problema. A rede que a gente estava, né, é uma rede que a questão da redução da carga horária é avaliada pela própria escola, pela equipe técnica e pela família. Então, a gente conseguiria fazer essa redução sem muito problema. E tinha argumentos, né, Ellen? Mas verdade. Eu via que não era necessário, Samuel.
E ele estava desenvolvendo muito, muito autocontrole, né? A gente, com muitas conversas, ele conseguia desenvolver o autocontrole. Ele conseguia perceber que ele ia se desorganizar. E aí eu fui ensinando ele, falei, Samuel, quando você não estiver bem, porque era incrível essa percepção que ele tinha. Avisa pro, a gente vai dar uma volta, a gente vai respirar um ar, porque às vezes o barulho da sala incomodava, né? E foi dessa forma. E assim, uma das coisas que a gente tem que estar muito atento, por exemplo, são essas crises, né, de comportamento, quando as crianças têm esse comportamento inapropriado, tem que estar muito atento ao porquê desse comportamento, né? Ele quer fugir de uma situação, é uma situação de ensino, é uma situação que causa muita desorganização, é um conteúdo novo, é um barulho muito grande no pátio, é algo que ele não sabe fazer, que muitas vezes era o caso do Samuel, e ele tem medo de errar, porque o Samuel ele tinha medo de se frustrar e de frustrar a mim e a família, a mãe, né? Então, às vezes ele se desorganizava por isso. Esse comportamento inapropriado é por isso? Ou ele quer alguma coisa? Ou ele quer simplesmente o controle da situação, que na maioria das vezes é isso que acontece, e aí ele vai lá, e aí ele tem uma crise. Mas, gente, o que a gente tem que ter em mente, isso não é pensado. Ele não pensa assim, ó, eu vou me jogar no chão porque eu quero ir no parque e eles não vão me levar. Só que é igual a qualquer criança. Se a criança faz uma birra e você atende a birra, ela vai entender que toda vez que ela fizer birra, ela tem... ela vai ter o que ela quer, né? Deixa eu ver. Peraí. Acho que a internet hoje não está ajudando. Mas a gente deixa a live salva, tá bom, gente? E aí ela vai entender. Se a criança com autismo entender que se ela se jogar no chão, se ela bater, se ela jogar coisas, eu vou ligar para a mãe dela e buscar, ela vai fazer isso toda vez que ela se vê É aquele numa famoso situação. reforço negativo, né? Eu vou fazer e eles vão chamar minha mãe. Exatamente. Eu quero ir para o parque, mas não é hora de ir no parque. Vamos olhar a rotina. A rotina visual para criança com autismo ela é extremamente importante. Em casa e na escola. Porque você vai estar sempre retomando com ele. Ah, eu quero ir no parque. Vamos ver se agora é hora do parque? Não, não é. Então agora nós não vamos. O que muitos fazem? Se jogam no chão e faz aquela crise, tem aquela crise, e o que acaba acontecendo? Vai para o parque. O que ele entende? Que lá na escola, cada vez que eu tiver uma crise, eu consigo o que eu quero. E em casa, ele deve fazer isso. Por isso que eu falo, o trabalho, família e escola é extremamente importante, né? E aí eu vou chamar essa mãe e vou fazer uma parceria com ela. E muitas vezes, gente, eu também tenho bastante professor, a gente tem que ser firme com as mamães, né? Elas precisam de orientação. E dizer assim, olha, eu não vou atender o que ele quer, as birras, que não é birra, né? No caso do autismo, ele é provocado uma crise. Eu não vou atender, eu vou seguir as regras. Só que eu preciso que em casa as regras da sua casa sejam seguidas. E aí a gente orienta essa mãe a fazer uma rotina, orienta a falar firme, orienta o contato visual, a forma como ela vai falar com a criança, procurar sempre ter comanda curta, porque ela elabora com mais facilidade. E aí começa o trabalho em conjunto, porque não adianta nada o professor na escola ter esses procedimentos e em casa não ter. Afrouxar, né? é verdade. Então, assim, E é um até a trabalho abertura, né, professora? Até uma abertura, assim, não é toda mãe que gosta de ouvir. Não. Eu sou totalmente aberta, porque eu penso que eu não vou ser eterna, e eu quero muito que ele cresça e ele se desenvolva bastante. Mas eu sinto que muitas vezes a mãe acaba sentindo pena e dó da criança. E sentimento de pena só atrapalha.
Não pode. E E nós, é muito pode difícil. falar, desculpa. Não, daí é uma questão muito difícil de ela aceitar, muitas vezes, a escola interferir na educação. Mas é possível construir uma relação, né? Você constrói uma relação com essa família de parceria. Se a mãe, em todos os casos que eu já tive casos que eu chamei a mãe tremendo, porque eu falei, agora eu apanho. Nossa, E que assim, dificuldade, né? eu tive casos, mas assim, por quê? Eu recebia bilhete, recebia aquela relação com a mãe, era difícil mesmo. E não só em caso de criança autista, em casos de crianças sem transtornos, sem deficiência, com deficiência, em diversos casos. E a Jaque falou aqui, ó, que isso é importante não só para as crianças com autismo, mas para todas, né? E realmente isso é para todas as crianças. Por quê? Só que nós, enquanto escola, nós precisamos nos posicionar se a gente quiser ter um trabalho. Nós somos profissionais. Quando você vai ao médico, o que ele diz? Você vai tomar esse remédio para você sarar, para você curar. Se você tem, vamos supor, hipertensão, e ele te passa uma receita, você vai deixar de tomar? Não, você vai tomar. É para o nosso bem. Por que nós, professores, não nos posicionamos dessa forma? Nós somos profissionais da educação, gente. Nós estudamos, nós trabalhamos com desenvolvimento humano. Excelente. E nós precisamos posicionar dessa forma. O médico, ele cuida da nossa saúde, muito da nossa mente, né? Mas nós cuidamos do processo de desenvolvimento e de ensino-aprendizagem das crianças. Então, a gente tem que se posicionar, sim, como esse profissional. E eu me posiciono. Já comprei muita briga, viu? Eu lembro, você é empoderada, assim, eu lembro da primeira vez que eu fui numa reunião, falei, bom, vamos lá conhecer a professora do segundo ano. Nossa, você já chegou tão empoderada na sala e mostrando, assim, eu tô aqui para fazer a diferença, tô aqui para ser educadora, fazer a inclusão, e aquilo me chamou muita atenção logo de cara em você. Porque você não estava simplesmente numa reunião onde a diretora ia falar e você ia se levantar e ir embora. Eu vi que você tomou a frente, você quis falar do projeto pedagógico ali que ia ser tratado, mas eu percebi, eu falei, caramba, ela tem algo diferente. E foi muito diferente, porque a gente percebe, professora, quem realmente abraça a causa e fala, eu vim aqui para fazer a diferença. E eu senti isso em você logo de primeira, assim. Eu falei, nossa, que bacana. Então, quando você falava, às vezes eu... vamos lá, porque ela quer fazer a diferença, porque se falar só amém para tudo, se falar, não, tá tudo bem, a gente sabe que não tá, porque a gente conhece o filho nosso, assim, né? Sabe como é que é? Então, quando você falava, eu falei, caramba, tem um olhar, ela tá percebendo, tá avaliando ali, foi muito interessante. E às vezes, sabe, Ellen, só um adendo aqui. A gente, como professor, a gente vem de uma profissão sofrida. Não é uma profissão reconhecida pela sociedade, né? Pergunta numa sala de aula quem quer ser professor e quem quer ser médico advogado. Que a gente vai ouvir muito mais médico e advogado do que professor. Só que nós não podemos deixar isso entrar em nós. A gente tem que ter consciência de quem nós somos, porque isso vai refletir no meu trabalho, que vai refletir no processo da criança. E, gente, 1 ano de uma criança é muita coisa. Eles estão em plena fase de desenvolvimento, é o tempo que a cognição é o pico, né, de desenvolvimento, 6 anos, 7 anos. Então, nós temos que ter essa consciência e dizer assim, olha, mãe, eu sou a profissional aqui, eu já precisei fazer isso. Aqui eu sou a profissional, eu vou te orientar isso, isso e isso, registra, né? E se você fizer isso, o que eu estou dizendo, você vai ter este resultado. Se você não fizer, eu não garanto o meu trabalho. O médico te garante a cura, ele pode ter certeza, ele vai conseguir te ajudar se você não tomar o remédio? Não.
É a Não. mesma coisa o professor. E nem seguir o Então, tratamento. Vai nós ser professores, totalmente. exatamente, nós professores, nós temos que nos empoderar de quem nós somos. E aí, gente, nós vamos ser respeitados pelos pais, pela escola, pela gestão, pela Poxa, que sociedade, por bacana. todos. Só que a gente tem que pegar na rédea aí, e assim, é sofrido, viu? Igual ela falou, eu não pego, minha reunião é bem clara, Bem, né? Eu bem curta e falo grossa, é isso. Tá junto, não tá? Então vamos ver, né? Foi bem assim, bem direta. isso, bem direta, para mostrar que desse assunto eu entendo. Não estou falando só de inclusão, eu estou falando de educação, né? A Exatamente. inclusão, ela é um assunto novo, né? Relativamente novo, né? Mas, assim, é amplo demais, tem mil coisas aí que acontece da inclusão, mas eu estou falando de educação. Pessoal da Emily Duarte, eu fui lá fazer uma palestra, boa noite, Ai, que bacana. e sobre inclusão, é Poxa, que claro. bacana. Então é isso, né? Esse papel do professor em relação à família e à escola, né? Muitas vezes a gestão não compra a briga. A gente precisa chamar a gestão para briga. Não é o meu caso, né? Nessa escola que o Samuel estudava, a gestão muito pontual, show de bola, né? Não sei se você lembra, Ellen, a Faz gestão toda a era diferença. muito, Sim, né? sim. Na escola que eu trabalho hoje também, a gestão tá junto, só que nós precisamos tomar a rédea. Fica, gente, professores que estão aqui, fica essa dica para vocês. Pensem sobre isso, porque nós temos nas nossas mãos um serzinho ali em desenvolvimento, seja ele com ou não deficiência. Tem uma professora aqui que colocou, algumas vezes aparece aqui para mim, Aline. Ah, Nesse momento, estou vivenciando a importância dessa relação honesta entre família e escola, com o objetivo de promover desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Muito bacana, muito legal. exatamente. Sim, os pais também têm todo o direito de perguntar, né? Olha, por que isso? Por que aquilo? Né? Eu já tive esses questionamentos, tanto de crianças com deficiência e sem deficiência. E a gente, geralmente, a gente está pautado numa teoria, numa prática, né? E aí a gente tem que colocar, e realmente, e te dizer, olha, eu não estou, o pai dizer, chegar e dizer, eu não estou entendendo o que está acontecendo, o que você está fazendo, né? E outra coisa, gente, outra dica aí para os papais e mamães, não falem mal, não critiquem o professor na frente do seu filho, porque ele vai construir uma imagem Nossa, estereotipada da professora. E aí fica muito difícil o nosso trabalho com a criança, tá? Então, você pode ficar doido da vida com a professora, mas não demonstra isso para o seu filho. porque até Vai lá, perde o conversa com respeito, né? O ele, respeito que ele tem, a admiração, e se acaba a admiração pelo educador, fica mais difícil a criança até se concentrar, né? exatamente, né? E assim, professores, peçam ajuda, né? Às vezes a gente precisa de ajuda. A gente não faz esse processo sozinho. É muito difícil. Uma criança com autismo, um autismo mais severo, é muito desgastante para nós, né? Porque ela grita, ela chora, ela se joga no chão, ela joga coisas, ela pode machucar as crianças. Peçam ajuda, né? E assim, uma dica que é o que eu faria, o que eu já fiz. Se você tiver uma criança com esse comportamento, a gente precisa proteger os outros. A integridade física de todos estão nas nossas mãos no período de aula. É uma grande responsabilidade. Nossa. Muita, muita, de todos. Peça, quando você precisar intervir com esse aluno com autismo, peça para outra pessoa ficar com a sua turma e fique você com o aluno com autismo, né? Que tem esse comportamento, que tem
esses comportamentos inapropriados e às vezes até agressivos. Por quê? Você vai construir com ele uma relação, né, de confiança, e ele vai confiar em você. Importantíssimo. E assim, gente, é uma construção. Às vezes, você precisa pensar a médio e longo prazo. Poxa, hoje eu fiquei o dia inteiro... Posso usar o nome de Samuel? Hoje eu Pode. fiquei o dia inteiro com o Samuel porque ele estava agressivo. Eu não dei nenhum conteúdo para a turma. Isso passa na nossa cabeça, a gente se cobra, porque eu também me cobro. Porém, se você conseguir construir essa relação com o seu aluno, mais para frente, o Samuel vai estar inserido na sala, entendeu? E é aí que está o X da questão. Então, nos primeiros dias de aula, quando ele começar a te testar, tenha isso na sua mente. Outra dica, tenha sempre na manga atividades que as crianças, que não sejam tão desafiadoras para a turma, e que, por exemplo, se a inspetora ficar com eles meia hora ou um outro professor, eles vão dar conta de aplicar, de fazer essa atividade. Porque naquele momento, você precisa acudir. Eu fiz muito isso. No ano passado eu tive uma aluna que eu precisei ter muita intervenção com ela, e ela... que eu precisei ter muita intervenção, e eu precisava desses momentos. Eu estava dando aula, ela começava a gritar, porque era a forma de comunicação dela. O que eu fazia? Gente, calma, que eu vou ficar com ela, nós vamos parar um pouquinho essa atividade, nós vamos fazer outra coisa, e aí a gente continua depois. E aí eu ia lá e intervia com ela, tá bom? Então, assim, Poxa, muito bacana. por isso que eu falo, vamos pensar não só no dia, na semana, vamos pensar a médio e a longo prazo, porque aí você vai conseguir colocar esse aluno dentro da sua sala, com comportamentos adequados, tá? E sempre conversar com a turma. Eu falo que os alunos, a turma, eles são sempre os nossos maiores parceiros, os nossos alunos. Sejam eles pequenininhos ou maiores, eles vão sempre estar ajudando a gente. E se eles entendem, se esse comportamento ele é explicado, quando ele acontecer, a sala já vai saber se comportar. Já vai saber. Exatamente. Que era o caso do Samuel. Nossa. Era o caso do Samuel. E eu tinha Entendeu? esse feedback exatamente na reunião de pais, aonde algumas mães vieram e falaram, nossa, você é a mãe do Samuel? Meu filho só fala dele. Eu falava, gente, daí eu falava, nossa, mas que carinho que meu filho tem pelo Samuel. Então, aquilo para mim era um termômetro. Assim, era muito bacana esse feedback. Ellen, você não acredita, falta 6 minutos para acabar. Sete 48, professora. 48 aí? Falamos bastante. Bom, acho que deu certinho para você passar um conteúdo assim Poxa, foi muito, muito bacana. Tudo Gente, isso que você falou. Ele não vai dar tempo. Olha, não deu, é verdade. E eu acabei não te interrompendo e levando adiante, porque eu achei que foi muito interessante, foi tudo falado bem, né? Acho que a gente conseguiu trazer bastante informação para as pessoas e alguns conteúdos que ficaram para trás, vocês podem até desculpar a gente, mas eu vou deixar uma dica aqui, já conversei com a professora Aline, e quem tiver interesse, tiver dúvidas, querer mais informações sobre educação inclusiva, ela está deixando disponível para vocês chamarem ela no direct, no privado. Então, aquele que tiver professora, que ele tiver alguma dúvida, pode chamar a professora Aline, que ela vai responder para vocês. Eu e a Ellen, a gente estava planejando, né? Eu falei, a pessoa está pedindo outra.
Eu falei, Ellen, nós vamos ter que fazer. Porque ela falou, não, a gente precisa falar de síndrome de tal. A Ellen, gente, está cursando pedagogia e ela vai fazer a diferença Fazer na educação, em tá? 2 etapas. Eu falei, vamos fazer uma série. Vocês topam uma série? Fazer uma série é mais fácil. Assim vai dividindo, repartindo por temas. A Ellen é uma mãe que, da próxima, eu vou convidar ela e eu vou fazer as perguntas, né? Porque ela tem muito o que somar, no nosso trabalho com as mãezinhas também, né? Poxa, De obrigada. orientar, ela batalha, ela tá aí, ela é engajada na questão de tornar realmente a educação inclusiva. Não só no Samuel, pro Samuel, Poxa, mas para obrigada. todos. Tanto que ela está fazendo pedagogia, já me pediu para fazer um grupo de estudo. Eu falei, olha, professora, melhor montar um grupo de professores, porque, olha, dúvida que não vai faltar para você assessorar as Eu falei, pessoas. vamos amadurecer. Ellen, quantos minutinhos? Tá aparecendo um cronômetro aí? Não. Tá. Então, 7h51, mas não apareceu nenhum cronômetro. Agora eu não sei se aparece. Parece? Quando tiver em cima, vai aparecer quantos minutinhos falta. Ah, tá, Eu queria entendi. Legal. que você falasse um pouquinho da experiência que você viveu o ano passado com o Samuel na escola. Dá para falar agora? Dá sim. Ou não dá? Não apareceu nada. Eu vou tentar ser bem breve, então, né? Com relação. Apareceu, não vai dar tempo de falar. Gente, olha, então. Ai, mas que bom, olha. Quem tiver dúvida, gente, manda no privado para Pro. Manda, por favor, manda no privado que ela vai responder. Eu tenho outra live quinta-feira, tá? Vou divulgar aqui no autismo.